aula de hoje você vai aprender a fazer esse colete. Mesmo que você seja iniciante na costura, que esteja começando agora a dar os primeiros passos, você vai aprender a fazer essa peça que é fácil, rápida e simples. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Azul, sou estilista, sou professora de corte e costura, e aqui nesse canal eu ajudo você a fazer peças incríveis. Mas se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, deixa um comentário dizendo para mim de que cidade você está vendo esse vídeo. Eu vou adorar te conhecer. Deixa sua curtida e compartilhe com a amiga. É importante que você faça isso para o YouTube mostrar o nosso vídeo para mais pessoas. A gente trabalha aqui com muito amor e carinho para ensinar você a costurar. A primeira parte eu vou ensinar você a fazer a modelagem base, você assiste com carinho. A segunda parte eu vou ensinar você a fazer a interpretação do colete. E a terceira parte eu vou ensinar você a fazer o colete próprio dito. Então vamos para o tutorial que ele está um arraso? Eu estou com a nossa modelagem toda espalhada já no tecido, tá? Lembrando que eu coloquei margem de costura em todos os lugares que eu fiz recortes. Nas laterais que eu fiz recorte de busto, todos esses cantos eu coloquei margem de costura porque a gente vai juntar essas peças. Nas partes retas, que é nas partes da lateral, não coloquei margem de costura, porque a nossa modelagem já tinha margem de costura. Eu posicionei tudo no fio do tecido para a hora que a gente fazer a peça ela não ficar retorcida. O centro-costa eu posicionei na dobra do tecido, as outras partes tudo para cortar em 2 vezes, ok? O revel costa também eu posicionei na dobra do tecido, tá? E depois eu vou cortar a mesma coisa para o forro. Aqui eu vou cortar para a peça principal e depois eu vou fazer o mesmo corte para o forro, tá? Lembrando que a gente vai colocar um revel também desse próprio tecido e para o forro a gente não vai precisar cortar revel. Só vamos cortar as partes que a gente vai encaixar aqui depois para fazer o forro. Então vamos lá pro corte? Corte sempre com a tesoura baixa, tá? Firme, sem medo, porque eu vejo que o medo de muitas de vocês é cortar. Então não precisa ter medo, é só fazer dessa forma, ó. Pode cortar mais devagarinho e faça o corte sem medo. Lembre-se de fazer a peça piloto antes. Eu deixei 2 centímetros a mais, tá? E na parte do forro, nessa hora da barrinha, a gente vai diminuir 2 centímetros. Sempre onde tem curva, comece reto e depois vai fazendo a curva e termine reto, tá? É importante para não dar bico. Deixe sempre sua modelagem junto com a peça para você identificar depois na hora de costurar. Ó, a minha modelagem, ela tá saindo do lugar porque tá riscada, ó, já tá com risco, então não tem problema. Se você não riscar a modelagem, não pode deixar ela sair do lugar. Então eu aconselho que você risque também. Pro forro, eu vou usar um viscose, que era um tecido que eu tinha aqui. Não vou usar modelagem, porque aqui já tá com margem de costura, tudo certinho, então não tem necessidade de usar aquela modelagem. Eu vou usar o próprio tecido, vou posicionar em cima e vou fazer os cortes, todas as peças, da mesma forma. A diferença é que aqui na parte da barra, eu vou cortar 2 centímetros menor que o meu forro, assim, ó. Eu vou diminuir aqui 2 centímetros, porque a hora que eu dobrar aqui, então esse aqui vai ficar com a barrinha e o forro vai ficar um pouquinho menor. Então é isso, só isso a diferença que eu vou fazer. E eu usando o próprio tecido, ele já vai estar com a margem de costura, tudo certinho. Então eu vou cortar do mesmo tamanho, tá? Você só acerta bem, coloca o pezinho. Vou fazer isso em todas as peças que eu já cortei.
Ó, o resto é tudo cortar em 2 vezes e pronto. E aqui eu vou cortar o forrinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui essa parte aqui, que é do... E vou marcar aqui que essa parte aqui a gente vai eliminar, eliminar com a parte... Ó, põe certinho nessa parte do forro, porque a gente vai ter o revel para prender aqui, tá? Essa a gente vai prender esse revel aqui. E pronto, e aí a gente tem e tudo certinho aqui, ó. Ok? Então, pode cortar tudo igualzinho. Vou deixar as peças todas juntas aqui, pra gente saber depois o que é de quê. Agora eu vou cortar todas da mesma forma. Aqui no meio frente, aqui é o meio frente, tá? Eu vou fazer isso aqui, eu cortei já o forrinho, mas aqui eu vou tirar meio centímetro aqui, pra hora que a gente fazer a peça, essa parte aqui, ela fica bem escondidinha, tá? Então eu venho aqui, ó, tiro bem pouquinho mesmo, só meio centímetros. Ó. Pra dar o encaixe perfeito na manga, tá? Essa é a parte da cava da manga. Então, tira meio centímetro aqui, só isso, já tá de bom tamanho. E aqui na parte do decote, a gente faz a mesma coisa. Você tira aqui meio centímetro também, ó, pra dar o encaixe perfeito, tá? É bem pouquinho mesmo. Isso é no forro, tá? Ó, é isso aqui, ó, só um negocinho aqui, ó, você vai tirar nessa parte. O resto, a gente já tá certinho. Vou cortar a entretela pro centro-frente e pro revel. Vai ser a única parte que eu vou entretelar. Essa que tô usando uma entretela de malha, tá? Você corta 2 vezes. Aí só o centro-frente, você corta 2 vezes entretela para entretelar. E também o revel, tá? Ó, o revel também você vai entretelar. Agora, nós vamos começar a montar a peça. Eu já tenho esse lado aqui que já foi montado, tá? Mas eu vou fazer o outro lado, vai ser igualzinho, você vai entender como a gente fez esse lado, que vai ser da mesma forma que nós vamos fazer o outro lado. Eu estou com as minhas partes, tá? Eu tô aqui com a minha parte frente, e essa parte é a parte frente da lateral, tá? Ó, então, eu tô com essas partes já aqui pra eu tá colocando. E também eu estou aqui com a parte do meu revel, tá? Essa parte do revel a gente vai colocar aqui na parte do decote, na parte da frente. Todas estão entreteladas, com entretela de malha, tá bom? Tanto a parte do meio frente, quanto a parte do revel. Então, agora eu vou posicionar essa parte grudada com essa, vou costurar essa parte com essa, pra gente prosseguir depois os próximos passos. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Que aqui eu tenho a parte cava, eu tenho a parte da cava, então eu posiciono aqui na parte da cava, tá? Vou virar direito com direito, dessa forma, que eu tenho o lado avesso, e aí eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Posiciono aqui, bem aqui no comecinho, certo? E aí, eu vou posicionando, a hora que chegar aqui, eu vou virando dessa forma, eu vou virando, até eu chegar aqui na parte final, que é a parte final da peça, certo? Você pode alfinetar, você pode alinhavar também. Ó, depois de tudo alfinetado, ó, eu vou lá na máquina, eu vou passar uma costurinha aqui prendendo, tá? E aí, depois que eu passar essa costurinha, eu já vou no ferro, já vou passar, já vou abrir as costuras e a gente vai vir pro segundo passo. Ó, passei a costurinha na máquina, tá? Toda a costurinha aqui em volta. Ó, eu passei a costurinha, tá? Tudo aqui em volta.
Agora, aqui nessa parte que é arredondada, eu vou fazer os piquezinhos aqui, tá? Com cuidado para não cortar a costura, somente aqui na parte arredondada. Ó, então agora já fiquei com essa parte, ó, tá vendo? Toda certinha, ó. Agora só vou passar o ferro, vou posicionar aqui direito com direito, ó, direito com direito, meu revel entretelado, tudo certinho. Eu vou passar uma costura prender nesse revel aqui e também até chegar aqui embaixo, ó. Depois a gente vai fazer essa parte de baixo aqui, tá? E prende até chegar aqui. Vou virar ele pra gente fazer essa parte reta. Depois de costurado, eu vou virar ele todo aqui pro lado de dentro, dessa maneira aqui, ó. Ele vai ficar todo viradinho aqui, eu vou lá no ferro, vou passar. Eu vou ajeitar bem essa costurinha aqui pra gente ver, fazer a parte das costas, tá? Feito tudo isso, a gente vai fazer aqui agora a costa. Aqui eu tô com meio costa. Aqui eu estou com as duas laterais costa, tá? Ó. Então, elas estão todas viradas no direito para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, posiciona para você ver aqui onde que ela vai chegar, certo? Vou tombar direito com direito e vou posicionar certo e vou vir fazendo aquela costura até chegar aqui embaixo. Você pode alfinetar ou alinhavar. Ó, da mesma maneira, eu vou costurar o outro lado também. Depois eu vou no ferro, vou acertar todas essas costurinhas no ferro. E agora eu vou colocar a nossa frente, tá? Eu vou posicionar aqui as laterais e vou prender as duas laterais. Essa lateral desse lado e também essa aqui desse outro lado aqui, tá? Você precisa prender aqui o seu revel com o seu forro. Eu ensinei lá atrás como você faz a modelagem do forro, tá? A gente tem a modelagem normal e depois eu já ensinei como você fazer a interpretação da modelagem para o forro, para dar certinho o revel com o forro. Junte as duas partes, passa uma costura aqui, tá? Prendendo até aqui embaixo. E depois a gente vai prender aqui a parte do pescocinho, tá bom? Agora eu já vou aproveitar e já vou prender esse revel aqui na parte do ombro, tá? Já vai ficar preso essa parte. E do outro lado, ó, eu já costurei também, já ficou preso esse outro lado, tá? Lembrando que a gente vai ter que prender esse revel com esse das costas. Então, deixa aqui sempre uma margezinha aqui, ó, de costura, para depois a gente prender essas costuras e ficar bem certinha, dessa forma aqui, tá? Ó, mais ou menos assim. Então, eu vou... Ó, aí eu cheguei aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui. Vou pegar ela aqui junta, que vai dar 1 centímetro certinho. E aí eu vou passar a costura toda essa volta aqui também, ó. Tá vendo que ela já tá aqui esperando, aqui, ó. Tem essa espera para eu fazer essa costura. Então, eu vou costurar toda essa parte aqui do decote, tá? Ó, então, eu já tô, ó, com ele todo pregadinho aqui, ó. A parte... Vou virar assim para você ver, ó, a parte do revel aqui, tá? Tudo certinho, parte forro, e aqui eu tenho a parte do direito do outro lado, ó. Então, a gente tá com essa parte toda fechadinha. Porque depois que a gente terminar a costura, a gente vai desvirar essa peça, tá? Então, a gente vai desvirar, vai passar ferro, aí depois a gente desvira, passa ferro, fica tudo bonitinho. Só que agora, antes da gente desvirar, eu vou costurar aqui essa parte.
que é a parte essa parte aqui, ó, que é a parte que a gente vai deixar ela presa aqui, tá? Então, vamos ver aqui como a gente vai fazer para fazer essa costura, para ficar preso com essa outra parte aqui. Ó, pra gente embutir a nossa manga aqui, tá vendo? Eu tô com a minha peça toda aqui virada do lado direito, ok? Olha, eu já embuti esse lado aqui, né? Depois é só passar, olha pra você ver como ficou tudo embutidinho. Depois eu vou passar ela no ferro e vou passar também um pespontinho aqui em volta, só pra segurar essa costura, tá? Então, pra gente deixar embutido dessa forma, então você vai fazer isso aqui, ó. Preste bem atenção nesse momento aqui, ó. Aqui a gente tá a cava da manga. Você enfia a mão aqui por dentro, ó, tá vendo? Você enfia por dentro aqui, no avesso, você vai pegar essa parte aqui e também essa parte de baixo aqui, pegar as duas partes. E aí você vai fazer isso aqui, ó, vai virar e vai unir aqui nas costurinhas. Então você junta aqui costura com costura, e aí você pode abrir essa costura, essas costuras que estão fechadas, tá? E aí você alfinete. Você pode alfinetar essa parte e também você pode alinhavar, tá? Você faz isso e aí você vai posicionando toda assim, virando tudo pra cá. Ó, costurinha com costurinha, tá? Junta sempre as costurinhas com costurinha. E você vai fazer isso em toda essa volta aqui da cava da manga. Tá virando tudo aqui, ó. E alfinete ou alinhave e depois você é só costurar. Então, assim, é bem simples, tá? Você passa toda essa volta aqui, ó. Ó, costurinha com costurinha, sabe? Assim, dessa maneira. Acerta bem. Sempre cuida, tá? Ó, junta a costurinha, tá? Costurinha, bem certinho, tá bom? Ó, essa costura, tudo costurado, tudo certinho. Agora você vem aqui do lado direito, ó, e puxa tudo aqui pra fora, ó. Puxa tudo aqui pra fora. Tira os alfinetes, que ficou alfinete aqui dentro. E depois que você passar toda essa costurinha, a gente vai lá no ferro agora. Vamos vincar essa costurinha. Antes da gente fechar o fundo, tá? Ó, a gente vai lá no ferro agora, ó, acertar essas costurinhas, certo? Olha aqui, peça legal. Vamos acertar bem certinho, depois a gente vai vir aqui, terminar essa parte aqui de baixo, e, que vai ser a barrinha, e colocar os botões. Eu vou lá e já volto. Olha como ficou bonito, ó, por dentro, tudo com acabamento embutido, por fora, tudo com acabamento embutido. Agora eu vou fazer vou costurar aqui a barra, tá? Você tá vendo que minha barra aqui tá um pouquinho mais comprida? É normal isso, porque eu quero que ela fique dobradinha assim depois, tá? Então, eu vou costurar aqui a barra, e depois que eu costurar a barra, eu vou passar um pesponto em toda essa beiradinha aqui, ó. Nessa beiradinha, passando aqui em volta do decote costa, depois vou fazer a mesma coisa aqui na parte da frente, passar um pespontinho aqui, tá? Ficar assim, até para prender bem aqui, se for, para não ficar saindo. Do jeito que eu fiz, não vai sair, ó, que ele fica dobradinho, ó, tá vendo que ele fica tipo dobradinho? Mas eu vou passar um pespontinho aqui em toda essa voltinha aqui, tá? Então, para fazer a barra, eu vou virar tudo no avesso novamente, dessa forma, tá? Não. E vou posicionar as costuras, cadê? Vamos acertar bem aqui, ó. Vou posicionar, passar
costurinha com costurinha, tá? Vou chegar, vou costurar tudo ele aqui, costurinha com costurinha. A hora que chegar aqui no meio das costas, aqui ó, costurinha com costurinha. A hora que chegar aqui no meio das costas, vou deixar a abertura de mais ou menos um palmo, para depois a gente desvirar a peça e eu termino na mão. Mas por enquanto é assim, tudo, ó, costurinha com costurinha, junta aqui as costuras com costura. Toda essa parte da barra aqui, ó, revel, tudo certinho, ó, costurinha com costurinha, e pra gente fazer, fechar tudo aqui, e depois dar o acabamento na nossa peça com os botões. Ó, agora eu já deixei aqui essa pequena abertura aqui, ó, pra gente desvirar a peça, ó, tá vendo? E aí a gente vai desvirar tudo isso aqui pra esse buraquinho aqui, tá? Isso aqui é pra gente ficar com uma costura 100% embutidas. Nossas costuras, elas vão ficar toda embutidinhas. Depois eu fecho aquele buraco ali com ponto invisível, tá? Acerta bem aqui os cantinhos. A gente passa o ferro, fica tudo perfeitinho antes da gente fazer um pesponto, tá? E a gente fica, ó. Depois que passar o ferro, fica ótimo. Gente, olha que peça incrível que ficou. Depois que a gente acertar tudo certinho, passar ferro, tá? Aí eu vou decidir se eu vou pespontar tudo, porque eu não gosto de pesponto. Mas se precisar, eu faço um pesponto bem aqui na beiradinha, tá? E a gente vai acertar tudo isso aqui no ferro, deixar bem chapadinha. E essa parte aqui eu vou dobrar ela assim, ó, dessa maneira. E eu vou fazer pontinhos invisíveis aqui à mão, tá?